aí galera, tudo com as coisas? Vamos dar continuidade ao vídeo sobre o início da Idade Média. Na última aula eu falei sobre a dinastia Merovingia e hoje eu inicio falando sobre a dinastia mais importante, sem dúvidas, o pai da Idade Média, da dinastia Carolíngia, do famoso Carlos Magno, beleza? Então, gente, quem foi Carlos Magno? Carlos Magno, ele é o filho do Pepino Breve. Pepino Breve, esse também muito importante para a história, era filho lá de Carlos Martel, certo? Governou ali por volta de 714 a 768 depois de Cristo. E é importantíssimo falar do pai do Pepino por causa do Pepino, né? Mas enfim, porque ele destituiu o último rei da dinastia Merovingia. E a partir daí vamos iniciar a dinastia Carolíngia. Mas Pepino fez outras coisas também importantes, certo, gente? Ele conseguiu ali o apoio da Igreja Católica e é conhecido como Tratado do Pepino, por causa, galera, que ele doou aquela região que hoje atualmente é o Vaticano. Não, ele não doou o próprio Vaticano, até porque não existia ainda. Existiam os estados papais, né, os estados pontifícios. E ele doou aquela região que hoje é atualmente o Vaticano, né? E isso aí será alvo de muitas queixas, muitas disputas entre aqueles reinos da Itália, até mesmo durante a unificação italiana. Essa bronca aí só vai se resolver lá por volta de 1922 com o Tratado de Latrão, através do ditador safado Benito Mussolini, ok? Então você vê, né, como o negócio é antigo, essa confusão, mas hoje está tranquilo, hoje está de boa, está resolvido. Aquele estado lá pertence ao Papa, beleza? O Vaticano é um estado independente ali dentro da Itália. Então, gente, Pepino consegue todo esse apoio ali do cristianismo, beleza? Após a sua morte, ele deixa ali 2 filhos. E aí sim, vamos falar de Carlos Magnus e do seu irmão Carlos Mano. Não é o mano do cara? Não podia perder essa piada, gente. Carlos Magno, Carlo Mano I. E novamente vai rolar treta, porque os caras não se dão, os caras querem sempre aumentar o seu território. Olha só a história de Roma se repetindo, né? De Rômulo e Remo. E nessas disputas aí, o Carlos Magno consegue tomar o poder. Carlos Mano morre até precocemente, ali por volta dos 22 anos. Vai gerar uma certa intriga com essa parte da família, porque o Carlos Magno ele acaba se divorciando de uma dessas esposas. O Carlos Mano vai usar isso a favor para criar mais intriga, criar uma guerra com o Carlos Magno, né? Porque depois que você casa, mano, para devolver é complicado, né? Não vale a pena não, galera. Assumiu, tem que ser para sempre, né? Assim eu espero. Mas Carlos Magno não deu certo, né? Acaba se separando, casa novamente. Ele vai casar até com uma boizinha, galera, né? Vai entender, né? Essa época, mas na época ela tinha por volta de 13 anos de idade. Mas eu creio que não era paixão em si, né? Eu creio que era mais relações de interesse, né? Um nobre com uma nobreza, minhas posses com as suas posses, e é por aí, beleza? E Carlos Magno ele vai governar ali por volta de 442, beleza? Gente, vamos falar aqui alguns pontos importantes de Carlos Magno. Ele se alfabetiza aos 40, por volta ali dos 40 anos de idade. Diga aí, gente, você já quase com um pezinho ali na terceira idade, né? Naquela época lá já era uma pessoa, né, de idade. E ele decide aprender a ler e escrever, né? E a gente tem que extrair, a gente tem que refletir sobre esse interesse dele. Gente, ele acreditava no poder da educação, né? Esse mesmo que você acredita, se você está vendo esse vídeo agora, por exemplo, né? Então ele acreditava que a educação, que o conhecimento poderia transformar as pessoas e o mundo. E ele conquistou o mundo, né, naquela época. Ele conquistou a Europa, né, ocidental, a parte central. Ele só não foi lá para a parte euroasiática ali da Rússia, mas toda essa região ali ele consegue conquistar. Então ele acredita que o conhecimento pode ajudar, sem dúvidas. E ele cria escolas, ele oferece a educação para os seus nobres e guerreiros, certo? Então isso é muito interessante. Ele vai mandar traduzir inúmeros livros que estavam escritos em hebraicos, em árabe, e é graças a ele que conseguimos hoje ter acesso a algumas traduções, porque vieram do latim, aí do latim, né? Português, espanhol, por aí vai.
e é bem interessante esse apoio, né, à educação por parte dele, certo? Gente, falando mais a respeito aí sobre essa relação dele com a Igreja Católica, porque é essa relação que vai transformá-lo no imperador romano. Lembra lá do imperador do Império Romano? Então, gente, quando eu expliquei sobre aquela queda de Roma, eu expliquei o quê? Que Roma foi dividida em duas. Uma parte que é a Roma Oriental, que hoje está ali na Turquia, na época se chamava Constantinopla, e havia a Roma Ocidental, ali localizada em Roma, ali na Itália. Né? E o Papa Leão III, né, após várias ajudas de Carlos Magno, a invasão ali por parte da Espanha, daqueles árabes, dos muçulmanos, né, que inicia ali com Carlos Martel, o Papa coroa ele como um imperador de Roma, ali do Ocidente. Por quê? Não tinha o do Oriente? Do Oriente era até a primeira monarca, galera. É a primeira mulher a governar, né, o Império Romano, só que lá do Oriente. Chamava até Irene de Atenas. Então, isso já vai gerar uma nova intriga por parte da Igreja Católica, porque não favoreceu a Irene, que era do Império Oriental, do Império Romano Oriental, até desencadear aí na divisão total entre a Igreja Católica Ocidental, essa nossa apostólica romana, e a Igreja Católica lá do Oriente, que nós chamamos de Igreja Ortodoxa. Essa separação ocorre lá no Cisma do Oriente, em 1054. Cuidado para não confundir com a Reforma Protestante. Essa aí já é uma outra divisão, já lá na frente, com Lutero, Calvino e companhia. Beleza? Mas esse não foi o único Papa que Carlos Magno ajudou. Carlos Magno também ajuda ali um outro Papa, se não me falha a memória, é o Adriano I, e esse Adriano transforma ele em patrício, em um patrício romano. Lembra sobre os patrícios e plebeus? Né? Então transforma ele em patrício, mas só depois com Leão III que coroa ele como imperador de Roma ali do Ocidente, certo? Gente, como eu expliquei, ele é o pai da Idade Média, no sentido de que até as divisões, as classes, né, principalmente da nobreza da Idade Média, foi criação, né, de seu governo, de Carlos Magno. Então, vou citar aqui alguns exemplos e, a meu ver, é bem interessante porque escutamos esses nomes, mas muitas vezes a gente não entende. Como assim, professor? Calma, vou explicar. Bora lá. Primeiro ele vai chamar o seu marquês, né? Perdão, o seu duque. Desculpa. O duque, né, era aquele responsável por comandar uma região, ok? E essa grande região, né, esse grande feudo que ele vai administrar, né, ele divide, né, em novos feudos, em micro, né, reparte ali o seu território com os condes, né? Conde significa companheiro, né? Então surge ali aqueles condados, beleza? Depois dos condados vem ali os bispos que comandam a diocese. Lembre-se da importância da Igreja Católica. E, gente, tem uma outra que são os marques, que são os marqueses. Esses eram os que protegiam as fronteiras, né, desse grande império carolíngio. Então, Carlos Magno ele mandava para essa região de fronteira as marcas, né, e quem comandava essa região, seus grandes generais, seus grandes guerreiros, né, ele chamava ali de marqueses. Então é a partir daí que surgem essas classes da nobreza que nós podemos também chamar de vassalos. O rei, né, esse imperador Carlos Magno, chamamos de suzerano, e esses nobres que estão a serviço dele nós chamamos de vassalos. Então temos aí as relações de suzerano e vassalagem. Beleza? Abaixo disso, galera, temos ali alguns cavaleiros, né, que também conseguem algumas terras. E abaixo desses cavaleiros aí vem as classes plebeias, podemos chamar assim, né, que são os camponeses, os servos de glebe, beleza? E os soldados rasos, né? Porque esses servos eles estavam ligados a esse feudo, não havia ali uma mobilidade social, beleza? Então essa é parte da divisão do Império de Carlos Magno. Então, gente,
Há muito mais informação sobre Carlos Magno, sem dúvida, não se resume somente a isso, beleza? Após a sua morte, ele já tinha coroado ali o seu filho, né, que era o Luís, o Piedoso, ele quem assume o trono, mas após a sua morte, novamente esse império é dividido entre os seus netos, né, os filhos de Luís, e a partir daí vai surgir os novos estados modernos, né? Esses estados que nós conhecemos hoje como França, né? Como Alemanha, como Itália, e Espanha, Portugal e por aí vai. Então, galera, espero ter ajudado. Isso é apenas o início da Idade Média. Tem muito mais coisa que eu vou separar em 2, 3, 4 vídeos para a gente mergulhar fundo aí na fantástica Idade Média. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Encontro vocês no próximo e até mais, galera. Valeu, tchau, tchau.